Em uma chácara cercada pela beleza da natureza, Renata, uma mulher de 45 anos, redescobre a alegria do amor através de um inesperado romance com Pedro, o caseiro de 25 anos. O que começa como uma amizade sincera se transforma em uma paixão ardente, desafiando todas as barreiras da sociedade e revelando o poder das segundas chances. Prepare-se para uma história de amor que floresce contra todas as expectativas, onde cada risada e cada olhar cúmplice nos faz perceber que, às vezes, o amor tem suas próprias regras. Renata, uma mulher de 45 anos, decidiu passar o final de semana em sua chácara no interior de São Paulo. Após um divórcio difícil, ela buscava momentos de paz e reflexão. No entanto, a tranquilidade daquele lugar era frequentemente interrompida pela presença de Pedro, o caseiro de 25 anos. Ele era um jovem dedicado, sempre atencioso e solícito, responsável por cuidar do local. Certa tarde, enquanto Renata organizava flores no jardim, Pedro se aproximou, com seu jeito descontraído. A conversa fluiu naturalmente, e Renata sentiu uma conexão inesperada. A diferença de idade não parecia ser um obstáculo. O sorriso dele era contagiante, e ela se pegou pensando que havia muito tempo que não se sentia assim, desejada e viva. A amizade dos dois começou a se fortalecer, e a breve interação que tiveram naquele dia deixou Renata ansiosa para o que estava por vir. Nos dias seguintes, Renata e Pedro passaram mais tempo juntos. Pedro a ajudava nos afazeres da chácara, e ela o convidava para almoçar e conversar. Assim, cada refeição se tornava um momento especial, e a cada encontro, surgia entre eles uma cumplicidade que não poderia ser ignorada. Durante uma conversa à beira da piscina, Renata falou sobre seus planos de revitalizar a chácara, enquanto Pedro compartilhou suas aspirações de um dia ter seu próprio negócio. O jovem tinha sonhos grandes e era admirável vê-lo falar com tanta paixão. Renata sentiu sua admiração crescer por Pedro, e suas risadas se tornaram um bálsamo para seu coração, e isso a fez perceber que, mesmo com as cicatrizes do passado, era possível se abrir ao novo. Quando o sol se pôs, iluminando a cena, ela soube que algo estava começando a mudar dentro dela. Uma tarde, enquanto preparavam uma refeição juntos, Pedro comentou sobre o quanto a natureza ao redor da chácara era inspiradora. Ele a surpreendeu ao sugerir que mergulhassem em suas memórias e criassem novas histórias para contar. Renata, emocionada, viu nisso uma metáfora perfeita para suas vidas. Abriu-se para Pedro sobre os desafios que enfrentou em seu casamento e como a insegurança havia mantido refém por tanto tempo. Ele escutou atentamente, seus olhos expressando uma compreensão que Renata nunca imaginara encontrar em alguém tão jovem. Com um toque gentil em seu braço, Pedro disse que ela era forte e merecia ser feliz. Aquelas palavras reverberaram em seu ser, e pela primeira vez em muito tempo, Renata se sentiu aceita. Naquele momento, decidiu que não queria apenas amizade, havia um desejo latente que parecia querer brotar, uma conexão que os chamava a explorar algo além. Conforme os dias passaram, a tensão entre Renata e Pedro crescia. Uma noite, sob um céu estrelado, eles estavam sentados na varanda, rindo sobre causos da chácara. Em um momento de silêncio, Renata se virou para Pedro, e seus olhares se encontraram, eletricidade pulsando entre eles. Pedro, com um brilho intenso nos olhos, se aproximou. Renata sentiu seu coração acelerar, suas inseguranças surgindo à tona. Mas o que ela não percebeu era que, por trás daquela máscara de juventude, Pedro também carregava seus medos. Depois de alguns instantes que pareceram eternos, ele se declarou. Renata não hesitou e, em um impulso, o beijou. O gosto da liberdade e da paixão tomou conta de seu ser, e ali, sob as estrelas, Renata percebeu que finalmente estava pronta para amar novamente. O que se havia iniciado como uma amizade se transformou em algo profundo, um romance inusitado, mas que prometia renovar suas almas. Nos dias que se seguiram ao beijo sob as estrelas, Renata e Pedro se tornaram inseparáveis. O clima de romance permeava cada momento compartilhado. Enquanto tomavam café da manhã à sombra das árvores, Renata percebia como o cotidiano, antes tão monótono, agora pulsava com novas cores. Mesmo as tarefas mais simples, como regar as plantas ou alimentar os animais, eram recheadas de olhares cúmplices e risos. Renata se sentia viva,
como se redescobrisse um mundo que havia deixado para trás durante o casamento. Durante uma dessas manhãs, Pedro se aproximou com um misto de timidez e ousadia e sugeriu que fizessem uma caminhada pela mata. Para ele, era uma oportunidade de mostrar um lado diferente da chácara, e Renata, animada, aceitou sem hesitar. As árvores, flores e o canto dos pássaros se tornaram um cenário perfeito para eles compartilharem sonhos, risadas e algumas confidências. Era nesse ambiente que Renata começou a perceber o quão especial aquele relacionamento poderia ser. A caminhada os levou a um lindo lago escondido, um lugar que Renata não conhecia. A água brilhava sob a luz do sol, refletindo a felicidade que inundava seus corações. Pedro a convidou a se sentar à beira da água. Aquela era uma chance de relaxar e ter um momento só deles. Enquanto conversavam, Renata se sentiu mais à vontade para abrir seu coração. Compartilhou com Pedro seus medos mais profundos sobre o futuro e a possibilidade de um amor em sua vida após tantos desafios. Pedro a escutava atentamente, sem pressa, apenas apreciando a beleza da vulnerabilidade dela. Ele, por sua vez, também compartilhou um pouco de sua história, revelando que, mesmo jovem, já carregava dificuldades e desafios familiares que o moldaram. Essa troca de experiências acabou por aproximá-los ainda mais, fazendo com que a diferença de idade parecesse irrelevante. Renata percebeu que estava desenvolvendo não apenas um romance, mas também uma aliança genuína com alguém que compreendia seu passado. Após aquele dia mágico, Renata e Pedro decidiram tornar aqueles passeios uma rotina. Eles frequentemente exploravam novos cantos da chácara e voltavam da mata com risos e histórias para contar. Cada saída se transformava em uma nova aventura, e o relacionamento entre os dois ia florescendo a passos largos. No entanto, Renata não podia ignorar as vozes da sociedade que sussurravam em sua mente. As inseguranças e o receio sobre o que fariam as pessoas se soubessem começaram a ressurgir. Numa manhã ensolarada, enquanto estavam à beira da piscina, Renata decidiu tocar no assunto. Com um olhar sério, perguntou a Pedro como ele se sentia acerca da diferença de idade e das opiniões que poderiam surgir. Pedro, tranquilo e maduro, respondeu que não se importava com o que os outros pensavam. Para ele, aquilo que viviam era especial e único. As palavras dele reafirmaram o que Renata sentia, mas ainda assim, a dúvida continuava a pairar sobre ela, criando uma sombra em momentos de alegria. Em um fim de semana, Renata decidiu organizar uma pequena festa para celebrar a nova fase de vida que estava vivendo na chácara. Ela convidou algumas amigas próximas, aquelas que a apoiaram durante o divórcio e que a conheciam bem. O dia foi iluminado por risadas e alegria, mas Renata ficou apreensiva ao pensar em como apresentaria Pedro. Então, ela tomou coragem e o chamou para ajudar nos preparativos da festa. Durante a celebração, Pedro se integrou à festa, mostrando seu jeito encantador e descontraído. Assim, as amigas de Renata começaram a perceber a química entre eles. No entanto, durante uma conversa mais íntima, uma amiga mais incisiva questionou sobre a diferença de idade. Renata sentiu seu coração acelerar e se preparou para defender seu relacionamento. Mas, antes que ela pudesse se manifestar, Pedro tomou a frente e disse que o amor não tinha idade. Aquela declaração trouxe um alívio e um calor ao coração de Renata. Ao ver suas amigas se divertindo e acolhendo Pedro, ela se deu conta de que estava rompendo as correntes que a prendiam ao passado e que, finalmente, estava pronta para viver plenamente aquele novo amor. Após o beijo sob as estrelas, Renata sentiu seu coração pulsar com uma alegria renovada. Ela e Pedro trocavam olhares cúmplices durante o dia, enquanto trabalhavam juntos nos canteiros da chácara. A conexão que havia surgido era inegável, mas Renata ainda nutria uma sombra de insegurança. Ela se questionava se essa relação poderia ir além de uma simples paixão de verão. Durante um café de manhã, Pedro, percebendo a mudança no olhar de Renata, perguntou se ela estava bem. Com um sorriso nervoso, ela decidiu abrir seu coração. Falou sobre suas dúvidas e medos, mas Pedro a escutou com empatia, afirmando que também enfrentava incertezas. Essa conversa os aproximou, e Renata começou a perceber que, ao compartilhar suas vulnerabilidades, estava construindo uma ponte sólida entre os dois.
O dia passou leve, e ao entardecer, sentada na varanda, Renata se permitiu sonhar com um futuro onde os dois pudessem explorar juntos tudo o que esse amor podia oferecer. Na semana seguinte, Renata decidiu que era hora de expandir a relação com Pedro. Manteve um dia especial para os dois, planejando um piquenique em um lindo campo próximo. Ela preparou uma cesta com frutas, queijos e um vinho suave, convidando Pedro para se juntar a ela. Quando ele chegou, seus olhos brilharam com a surpresa. Ao caminharem lado a lado, os risos e a leveza marcaram o início de uma nova fase. O que começou como um passeio se transformou em um momento de confissões sob um céu azul. Enquanto desfrutavam da comida, Renata compartilhou sonhos que tinha para o futuro, a revitalização da chácara e o desejo de abrir um pequeno negócio de produtos orgânicos. Pedro escutava com atenção, afirmando que também sonhava em algum dia ter um estúdio de arte. As conversas fluíam como um rio, e a empatia entre eles se tornava mais forte. Ao final do piquenique, Pedro segurou a mão de Renata, e ela sentiu uma onda de coragem e amor, uma sensação de que juntos poderiam construir uma história genuína. Com o passar das semanas, a rotina de Renata e Pedro se tornou cada vez mais entrelaçada. Eles decidiam juntos como renovar os espaços da chácara, dedicando-se a cuidar das plantas e a embelezar o lugar que tanto amavam. De vez em quando, Renata notava o olhar admirado de Pedro ao observar suas habilidades, e isso a fazia sentir-se valorizada e confiante. Em um dos dias, Pedro sugeriu que realizassem uma festa na chácara para alguns amigos. Renata ficou hesitante, pois não queria que os amigos soubessem da diferença de idade entre eles. Mas Pedro a encorajou, dizendo que o amor não tinha limites e que a felicidade deles deveria ser celebrada. Com o coração batendo forte, Renata decidiu aceitar a sugestão. A festa foi uma oportunidade perfeita para eles demonstrarem sua conexão, e mesmo os amigos expressando algo de surpresa, o carinho entre eles era palpável. Renata percebeu que, aos poucos, estava se libertando das amarras do julgamento e se permitindo viver plenamente seu desejo por Pedro. Nesse ambiente de celebração, Renata sentiu que poderia abrir seu coração ainda mais para Pedro. Os dois dançavam sob as luzes da chácara adornadas e, enquanto a chuva suave caía, puderam entrelaçar os dedos e criar momentos cuidadosamente lado a lado. Durante um dos momentos mais íntimos da noite, Pedro puxou Renata para dançar mais perto e sussurrou em seu ouvido que a achava a mulher mais incrível que já conheceu. Esses elogios aqueceram o espírito de Renata, e ela percebeu que ele não via em sua idade um impedimento, mas sim uma soma de experiências que formavam a mulher que ele admirava. Quando a festa chegou ao fim, enquanto os convidados se despediam, Pedro ficou ao lado de Renata, que se sentia gratificada por ter se exposto e celebrado sua relação. Eles decidiram passar a noite na varanda, observando as estrelas mais uma vez e sonhando sobre os próximos capítulos de suas vidas juntos, cheios de amor, aventura e a coragem de serem quem realmente eram. Após a festa, Renata percebeu que o amor que vivia se transformava a cada dia em uma nova experiência. Ela e Pedro sentiam-se mais conectados e, juntos, decidiam explorar novas opções para revitalizar a chácara. Logo, Renata começou a idealizar um pequeno projeto de cultivo de flores e ervas aromáticas. Pedro estava totalmente a favor da ideia, encantando-se com a paixão de Renata. Juntos, elaboraram um plano para abrir um pequeno espaço no mercado local, onde poderiam vender as ervas frescas e arranjos de flores. Renata ficou animada com a possibilidade de empreender e, com a ajuda de Pedro, começaram a preparar o solo e escolher as plantas que iriam cultivar. O trabalho no jardim se tornava um momento especial, onde não só plantavam, mas também cultivavam seus sonhos e esperanças para o futuro. Entre risos e cuidados com a terra, Renata sentia que aquele projeto era um reflexo da própria vida que estavam construindo, cheia de amor, compromisso e crescimento mútuo. Em uma manhã ensolarada, Renata e Pedro decidiram visitar uma feira de produtores locais. Era uma oportunidade de conhecer o que a região tinha a oferecer e se inspirar para o próprio projeto. Ao chegarem à feira, foram recebidos com coloridos estandes que exalavam o aroma de ervas frescas e flores vibrantes. Renata sentiu-se em um verdadeiro paraíso e, ao lado de Pedro, explorou cada canto, observando as variedades de plantas e escutando as histórias dos agricultores. Pedro a observava com admiração,
claramente orgulhoso do entusiasmo dela. Durante a visita, conheceram uma mulher que cultivava flores exóticas e a convidaram para compartilhar dicas sobre cultivo e cuidados. Essa conversa não apenas engrandeceu o conhecimento de Renata, mas também fortaleceu os laços que estavam construindo juntos. Ao voltarem para a chácara, o casal estava cheio de ideias e planos, um sentimento renovado os envolvia, como se cada flor que visualizavam naquela manhã representasse a beleza que estava se desenhando em suas vidas. Porém, nem tudo era fácil. Após algumas semanas, surgiram desafios inesperados que testaram a relação de Renata e Pedro. Quando as primeiras mudas começaram a aparecer, um clima de incerteza pairou sobre eles. Uma tempestade forte atingiu a região, causando danos às plantas e fazendo com que Renata se sentisse frustrada e desanimada. Ela temia que o projeto de cultivo pudesse não dar certo e, consequentemente, temia que seu relacionamento também fosse afetado. Pedro, percebendo a tristeza da amada, tentou confortá-la, lembrando-a de que as adversidades são parte do processo de crescimento. Ele a incentivou a não desistir e a ver aquela situação como uma oportunidade de aprendizado. Juntos, decidiram cuidar novamente do jardim, replantando e buscando formas de proteger as novas mudas. A resiliência dos dois em enfrentar os desafios juntos fortaleceu a relação, fazendo com que Renata percebesse que, com Pedro ao seu lado, poderiam enfrentar qualquer tempestade que a vida lhes apresentasse. Com o tempo, o jardim começou a renascer. As ervas e flores que haviam sido replantadas brotavam com vida, refletindo a perseverança e o amor que crescia entre Renata e Pedro. Em uma tarde, após um dia de trabalho no jardim, Pedro sugeriu que celebrassem o progresso com um jantar especial à luz de velas na chácara. Renata adorou a ideia e se dedicou a preparar um jantar delicioso. Eles decoraram a mesa com flores do próprio jardim, uma verdadeira obra-prima que simbolizava o que haviam construído juntos. No momento em que se sentaram à mesa, a conversa fluiu de forma leve e tranquila. Pedro expressou sua admiração por Renata e o quanto se sentia grato por compartilhar momentos tão especiais com ela. Renata, emocionada, retribuiu as palavras, afirmando que nunca se sentirá tão viva, plena e amada. Aquela noite não foi apenas uma celebração do sucesso no cultivo, mas também uma reafirmação do amor que pulsava entre eles, mostrando que, juntos, seriam capazes de florescer em qualquer situação. A verdadeira felicidade não tem idade e se encontra quando permitimos que nossos medos não nos impeçam de amar e construir novas histórias. A vida é uma jornada de crescimento e aprendizado, onde o amor e a resiliência podem florescer mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Gostaríamos de saber, qual história você gostaria de ouvir? Uma nova aventura romântica, uma trama de superação ou algo completamente diferente? Deixe suas sugestões nos comentários. Na sua opinião, quais são os principais desafios que um relacionamento pode enfrentar diante das diferenças de idade? Você acredita que essas diferenças podem ser superadas? Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nossas próximas histórias e descobrir mais sobre o amor, a vida e as lições que podemos aprender juntos. Até o próximo vídeo.